Olá a todos, olá a todas, nós da corrente Socialismo. Olá a todos, olá a todas, nós da corrente Socialismo Barbárie, tendência do PSOL, gostaríamos que acompanhassem nosso portal www.esquerdaweb.com, um portal de notícia das mulheres, dos trabalhadores e da juventude. Gostaríamos de convidar também que acompanhassem nosso canal no YouTube, que toda semana vai ao ar novos episódios do Esquerda Web ou podcast com os principais temas da semana, que também pode ser ouvido pelo Spotify. Convidamos também para que sigam e compartilhem nossas páginas do Facebook, Esquerda Web, Vermelhas e Já Basta. Acompanhe agora o nosso debate web, coronavírus e o enfrentamento ao genocídio bolsonarista. Boa noite. Eu gostaria de iniciar hoje essa atividade online. Nós vamos ter a presença de dois companheiros da corrente Socialismo Barbárie online. Eu gostaria de verificar a questão técnica. Vejo que tem a minha imagem aparecendo, o áudio. O áudio está tranquilo para vocês? Vamos esperar alguns minutinhos para que os companheiros fiquem online. Vamos iniciar a atividade de imediato. Gostaria de saber se vamos esperar alguns minutinhos para que os companheiros todos possam ficar online. Essa atividade, ela foi pensada a partir de uma série de atividades que a militância tem pensado nesse período de pandemia, um período que a gente tem que se manter em isolamento social, temos que nos manter saudáveis, preservando a nossa saúde, preservando a saúde dos familiares, preservando a saúde coletiva. Então, a gente, mesmo enfrentando a conjuntura política, que é completamente desfavorável a nós mulheres, a nós trabalhadores, devemos nos manter em isolamento e pensamos como manter a militância ativa nesse cenário político que se faz tão necessária a resistência de nós mulheres e trabalhadores. Então, a Esquerda Web, a corrente Socialismo Barbárie tem investido em atuação digital. Já gravamos nas últimas semanas 3 podcasts, vocês podem acessar, assistir, trazendo principalmente o assunto que hoje é principal, sobre a pandemia. E gostaríamos que vocês continuassem acompanhando a gente. Ao final da atividade hoje, vamos compartilhar um link para que vocês disponibilizem as informações de contato, de e-mail, telefone, para que a gente possa avisar a todos os nossos companheiros sobre as próximas atividades e as próximas iniciativas digitais de militância que vamos programar. Então, hoje, a gente vai trazer um debate de dois companheiros para ilustrar e para trazer duas visões sobre esses desafios políticos que a gente enfrenta hoje, dado o cenário de pandemia e recessão econômica que vamos enfrentar. Trazemos hoje, então, eu como mediadora, meu nome é Timene Andrade, eu sou militante na corrente Socialismo Barbárie, pelo de São Paulo, USP,
e também militante pelas Vermelhas, o Coletivo Socialista Feminista. Sou articuladora junto com a Rose, que é uma das convidadas hoje a falar, a Rose Santos, que é professora de filosofia, pré-candidata à vice-prefeitura de Santo André. E temos também o companheiro Renato, que é estudante de geografia da USP, pré-candidato a vereador por São Paulo. E vamos ter uma dinâmica hoje de provavelmente 40, 45 minutos, que serão divididos em 3 etapas. A primeira etapa é a etapa de fala da companheira Rose, que vai trazer uma perspectiva feminista, né, do cenário que a gente está vivendo hoje de pandemia. E, a seguir, a gente vai trazer o companheiro Renato, da Juventude, que vai trazer uma política, uma visão geral da pandemia que estamos vivendo e como a gente deve enfrentar toda essa situação. Então, serão 15 minutos de fala para a companheira Rose, 15 minutos de fala para o companheiro Renato. E após as falas, a gente vai abrir para responder as perguntas. E nós gostaríamos que vocês colocassem nos comentários as perguntas que vocês têm ao longo das falas, para que essas perguntas não se percam, e a gente vai fazer fazer as respostas devidas ao final das falas dos companheiros. Então, eu gostaria de passar a fala para a Rose. Muito bem-vinda, boa noite, Rose, muito obrigada por nos dar a sua presença e trazer essa informação tão relevante nesse momento que a gente está vivendo. Ouvindo? Enfim, para reforçar um pouco o que a Timene falou, primeiro agradecer o espaço, né, agradecer e também saudar a importância de atividades como essas, nesse momento, que é um momento que eu acho que tem que ser de isolamento, né, como as autoridades de saúde pública têm recomendado, mas tem que ser um momento em que, de alguma maneira, a gente tem que estar junto, né, a esquerda tem que estar junto, as mulheres têm que estar junto com as mulheres, tem que estar conversando, tem que estar acompanhando, denunciando, fortalecendo, principalmente, porque não está sendo um momento fácil para todos os brasileiros e para todas as brasileiras. E hoje eu vou falar um pouco da situação das brasileiras, né, nesse momento de pandemia. A violência de gênero, ela tem aumentado de maneira exponencial já tem alguns meses, no caso, isso é um fenômeno que está acontecendo mundialmente, não é um fenômeno que está se dando exclusivamente no Brasil, um fenômeno que a gente identifica como, através do nosso coletivo, como um fenômeno de crise. Durante as crises, as mulheres são dos primeiros setores a serem atacados, são as primeiras a perder postos de trabalho, são as primeiras a serem jogadas no trabalho precarizado, para exploração sexual. Então, enfim, os momentos de crise sempre são momentos de aumento das opressões de gênero. E atualmente aumentou, a gente tem informações aí que aumentou a violência de gênero mesmo no auge aí da pandemia, né? Isso também foi um fenômeno mundial. Na França, para vocês terem uma ideia, o próprio governo francês tem tomado algumas políticas, como alugado hotéis e quartos para poder estar hospedando as vítimas de violência nesse momento do Covid-19. Outros países têm tomado algumas iniciativas. Desde o início da pandemia, foram estabelecidos alguns protocolos de emergência e alguns protocolos nacionais em alguns países foram acionados, e aí a gente fica nesse questionamento qual que é a posição que está tendo o nosso governo, o nosso país, né, o Estado brasileiro. E aí a gente volta sempre a crítica centralmente ao governo que está colocado atualmente, o governo do Jair Bolsonaro, governo, enfim, que aqui não merece muita classificação da minha parte,
mas o cenário de pandemia também se aprofundou as maldades do governo Bolsonaro, né? Então, nesse período de pandemia, não foi pensado no nosso país, em nenhum, ao contrário de países, inclusive, aqui da região, como Uruguai, Argentina, Chile, no nosso país, não tão surpreendidas fomos, não houve nenhuma medida específica, especial, para estar atendendo as mulheres nesse momento, né? Inclusive, na verdade, o que houve no momento da pandemia foi um retrocesso, né? Fechamento de delegacia. A gente tem denunciado isso nas nossas redes, nos nossos canais, está tendo fechamento de delegacia da mulher, plantões sendo fechados, informações totalmente dispersas para as mulheres, o que é extremamente lamentável, porque as mulheres são novamente colocadas numa situação de dupla vulnerabilidade, né? E a gente entende isso como sendo muito grave, porque é um momento de exceção, onde as mulheres não têm para onde ir, literalmente, né? Muitas mulheres estão ou na casa dos seus agressores, ou estão nas suas próprias casas, e como já sabem que a polícia, né, o poder público, né, não só a polícia, não pensando só em medidas repressivas, mas também de prevenção, o poder público não tem nenhuma medida energética, né, para resolver e afastar o agressor da vítima, né, essas mulheres estão totalmente largadas à própria sorte nesse momento, né, porque estão tendo que conviver com seus próprios agressores e não tem para onde ir. Então, é um cenário bastante preocupante para as mulheres hoje. A gente entrou em contato hoje de manhã com uma delegacia da mulher antes desse debate aqui, eu também fui procurar algumas delegacias, várias delegacias não me atenderam, 190 e 180 e o 190 também do Rio não está atendendo, chama, até cair uma denúncia que a gente vem fazendo, né? Algumas delegacias, vocês terem uma ideia, estão pedindo para as mulheres, inicialmente, ligar e ser verificada a urgência do atendimento para depois ver o que vai ser feito, né? Então, é uma situação muito, muito complicada, mas o que a gente conseguiu ter de dados, porque assim, não tem dados oficiais ainda do aumento da violência, porque como é um fenômeno novo, a pandemia é extremamente recente, a gente não tem dados oficiais como a gente teve os dados dos femicídios, né, desde o final do ano passado. A gente não tem dados oficiais ainda da violência, é verdade. Então, a Secretaria de Segurança Pública, que a gente conseguiu falar hoje, me respondeu o seguinte, olha, não tem dados, então não podemos falar que aumentou porque não tem dados, né, mas aí uma informação que eu consegui arrancar é que aumentou e foi executado só no estado de São Paulo 70 descumprimento de medidas protetivas durante a pandemia, ou seja, agressores, criminosos que durante a pandemia entraram em contato, procuraram, foram até as residências dessas companheiras, num momento de extrema vulnerabilidade, de isolamento social necessário, né? Então, a gente tem esse cenário para dialogar, né? Para dialogar com o poder público, para dialogar com as companheiras, para estar acompanhando elas de alguma maneira, para estar fazendo a denúncia no interior do movimento. E a nossa proposta para esse momento tem sido, primeiramente, emergencial, a abertura de todas as delegacias da mulher no estado de São Paulo, que são os dados que a gente consegue ter mais contatos nesse momento. Os dados que a gente tem aqui, no estado de São Paulo, foram fechadas as delegacias da mulher, no Paraná foram fechadas algumas delegacias da mulher, mas parece que no Rio as delegacias estão sendo mantidas e está tendo a patrulha da Maria da Penha. Então, a patrulha está acontecendo no Rio, em São Paulo não está acontecendo. Então, a nossa proposta é que, de imediato, seja aberto as delegacias das mulheres, que tenha inclusive, mais plantões, porque estão sendo atendidas em horários aleatórios, inclusive, cada delegacia, dos horários que abrem, tem horários específicos para atender, o que ajuda bastante os agressores e atrapalha bastante a vida das mulheres, porque as mulheres não têm informação, né? Então, além do medo, além do sofrimento, de estar nessa situação, as mulheres têm que adivinhar, né, que horário tal da delegacia vai estar atendendo durante a pandemia. E outra coisa que a gente está exigindo inicialmente é uma política específica
econômica para essas mulheres, como outros países têm feito aqui na região. Acho que é importante a gente sempre colocar a questão da pandemia, que está colocado hoje, em relação a nível mundial, né? A deliberação, as tratativas que cada governo está dando nesse momento, ela vai dizer qual que é a atuada desses governos sobre políticas públicas de violência de gênero e prevenção à violência de gênero, né? Então, o nosso país está muito aquém em relação a outros países. A gente fez um levantamento, por exemplo, que no Uruguai se redobrou a publicidade na televisão e no rádio, falando da questão da violência, falando que o momento de isolamento, a tendência do isolamento das mulheres é tendencioso a aumentar a violência, isso é um fato. O confinamento doméstico sempre foi uma ameaça para as mulheres. Então, no Uruguai aumentou políticas como essas. As políticas de repressão não diminuíram, não sofreram nenhum abalo durante a pandemia. Na Argentina, no Chile também está tendo muitas campanhas publicitárias e também tem redobrado esforços do governo chileno, que foi pressionado pelas mulheres no último período. Então, a luta das mulheres aí tem efeito, como sempre. Na Argentina também, além das medidas de punição, né, de repressão e prevenção, foi aprovado no pacote econômico contra a pandemia uma verba específica para as mulheres em situação de vulnerabilidade, mulheres desempregadas. A gente vê essa medida da Argentina como bastante positiva, inclusive em relação ao Uruguai e Chile, muito mais em relação ao nosso país, porque a questão da dependência financeira é um fator importante para o aumento da violência, né? A dependência financeira da mulher aos seus parceiros, aos seus companheiros, na lógica patriarcal, acaba justificando diversos tipos de violência, né? Não só violência física, como violência psíquica, emocional, constrangimentos, né? Então, na nossa opinião, a Argentina, pelo menos o governo, a nível institucional, que a gente está falando a nível institucional, porque é importante a gente fazer essa cobrança institucional, mesmo como feministas, lutadoras, revolucionárias, de luta, das ruas, é importante a gente fazer a cobrança institucional, porque o que o governo Bolsonaro tem feito é um descaso a nível institucional também, né? É um governo que se ausenta de todas as políticas públicas e, mais do que isso, aprofunda a misoginia no país, aprofunda o machismo no país com as suas declarações, com as suas afirmações extremamente sexistas enfim, machistas, né? Então, medidas institucionais têm que ser tomadas nesse momento, né, de violência, nesse momento onde as mulheres estão mais separadas do que nunca, né? Então, a gente tem uma proposta que a gente quer discutir no interior do movimento hoje, aproveitamos esse espaço para fazer essa discussão, que é a criação de um protocolo nacional de segurança de gênero, que ele já seja aplicado nesse momento de pandemia, mas que seja um protocolo de aplicação nacional por vida, porque as mulheres não podem mais esperar uma emergência ou soluções pontuais ou paliativas, como apresentou governos anteriores, né, que algumas medidas foram importantes, mas foram extremamente paliativas. Outra coisa também é que esse ano a Lei Maria da Penha completa 14 anos, e a gente vem de um momento de estagnação da lei, um momento em que a lei, ela não só não tem garantido, né, atender as mulheres, como ela estagnou totalmente na sua possibilidade de abrir realmente uma discussão sobre a violência, né, a violência machista. Ela estagnou, e as medidas que estão dentro da lei, que a gente aponta, é uma medida protetiva que não protege, é um telefone de segurança que não atende, é o constrangimento nas delegacias das mulheres. Hoje, ir na delegacia da mulher é constrangimento, muitas mulheres não vão, inclusive, pela questão do constrangimento, sofrem uma dupla violência. Então, assim,
A Lei Maria da Penha é bastante limitada para atender a realidade nacional hoje. Por isso, está colocado a necessidade de um protocolo nacional de segurança de gênero para contornar, pelo menos, a situação desesperadora que a gente está vivendo hoje no Brasil, de aumento dos feminicídios, aumento da hiperviolência, né, que são os feminicídios que tem um grau muito grande de barbárie, de violência, né, mulheres mutiladas, enfim, toda uma situação bastante barbarizante para a realidade das mulheres brasileiras hoje. Então, a gente abre essa discussão para as companheiras, para os coletivos feministas, para as companheiras no interior do feminismo que dirigem parte importante das organizações feministas, principalmente as companheiras ligadas ao PT, que é hoje quem organiza a agenda do feminismo no Brasil, para que essas companheiras abram a discussão, vamos abrir essa discussão no interior do movimento, vamos chamar uma assembleia, vamos abrir uma discussão, seja nesse momento de pandemia mesmo, que a gente comece a pensar seriamente que medidas o Estado brasileiro tem que ter contra a violência à mulher no nosso país, as mulheres, as trans também, todo esse setor oprimido e as diversidades sexuais em geral. Excelente, Rose. Eu gostaria de ressaltar a nossa audiência que acompanhou a fala da companheira, que tenha perguntas, que gostaria de levantar algum ponto que talvez não tenha sido abordado, que digite no chat para a gente ter essa documentação da pergunta ou da questão, para que a gente possa abordar isso ao final da fala do companheiro Renato, que agora vai falar para a gente. Renato Assad, por favor. Muito obrigada pela presença hoje. Bom, boa noite, companheiras, Timene, Rose. É um prazer estar aqui com vocês, fazendo uma atividade super importante nesse momento de uma conjuntura extremamente difícil, principalmente para as mulheres, como coloca a companheira Rose, como abordou brilhantemente a companheira Rose. Mas eu queria abordar alguns pontos mais estruturais para a gente poder chegar numa análise, numa síntese política e caminhar para o entendimento da conjuntura nacional, para onde devemos caminhar, né? Qual o papel da esquerda hoje, qual o papel que cumpre o governo, e quais são as contradições, né? O mundo hoje parece que se veste um óculos e que as contradições mais veladas, as contradições que mais escondidas na vida cotidiana, naquela vida que a gente tinha antes do Covid, que estavam escondidas, elas vêm à tona, né? Então, acho que é importante a gente trabalhar isso com seriedade. Então, o primeiro ponto que eu acho que é muito importante a gente colocar é que esse é um cenário absolutamente inédito, né? É uma conjuntura singular na história da sociedade humana. É uma pandemia que se trata... É uma pandemia, enfim, que atinge as ilhas, os lugares mais remotos hoje do planeta Terra, e que coloca um isolamento social, que coloca uma configuração de planeta nunca antes, né, vista na nossa história. Então, é um fenômeno extremamente complexo, que demanda muita seriedade, muita profundidade para se debater e para ter, obviamente, que partindo de uma leitura classista, a partir da classe trabalhadora, dos explorados e oprimidos. Então, trata-se também de um fenômeno global de incertezas, né? A gente não consegue fazer leituras no futuro próximo de quais serão as saídas, de quais serão os acontecimentos, né? É uma conjuntura e é um mundo que vai se desenvolvendo e vai se materializando dia após dia. São dados novos, são fenômenos novos, todos os dias vão surgindo. Mas eu acho que a gente pode aqui categorizar estruturalmente, globalmente, a conjuntura hoje em três conceitos principais, né? O primeiro conceito principal dessa pandemia e do cenário mundial hoje é que não se trata de um fenômeno isolado, não se trata de um fenômeno puramente natural, né? O que isso significa? Isso significa que é um fenômeno desencadeado por um sistema político e social que é o capitalismo hoje, mundialmente, né? E a sua reprodução. Então, a partir de uma leitura que a gente vem elaborando no Esquerda Web, na nossa corrente internacional, de uma leitura que a gente vem
aprofundando com Robb Wallace, né, ou seja, a partir dos estudos de Robb Wallace, que é um biólogo marxista extremamente importante, né, que tem um livro escrito que se chama Big Farms Make Big Flus, né, grandes fazendas fazem grandes gripes, significa de que isso é um fenômeno, é uma causa, ou seja, é uma consequência, o capitalismo é uma causa e o Covid-19 é uma consequência do sistema predatório do capitalismo. O que significa? O Robb Wallace, nesse livro, vai trazer inúmeros estudos que, desde 1995, com a primeira crise do ebola na África, né, de morcegos que estavam lá na caverna, depois em 97, com a primeira gripe aviária, e etc., H1N1, e depois a mutação desse próprio vírus, né, ou seja, e ele vai trabalhar alguns outros patógenos aí que são inseridos num terreno virgem da imunidade dos seres humanos, né, e adentram esse terreno virgem da imunidade dos seres humanos. Isso significa que o capitalismo, ou seja, ele vai trazer um estudo que o desbalanço, né, entre o agronegócio predatório, né, que desbalança o nosso ecossistema, faz com que esses vírus e bactérias milenares que estavam aí desaparecidas voltem, né, e contaminem os animais, que a partir daí vão contaminar os seres humanos. Então, por exemplo, a grande produção, né, a monoprodução, por exemplo, de aves, né, de galinhas, que geneticamente são mutadas e apresentam o mesmo sistema imunológico, que não tem barreiras, ou seja, para eliminar esse vírus na própria comunidade das aves, né, em contato com os trabalhadores do campo, acabam passando esse vírus, e esse vírus se torna, enfim, um contágio, pode se tornar um contágio mundial, como a gente enxerga agora na situação da pandemia com o Covid-19. Então, é importante ressaltar qual é o papel do capitalismo e a sua irresponsabilidade pelo lucro acima das vidas, que, enfim, é uma catástrofe que as empresas colocam o mundo inteiro. Para além disso, eu acho que é importante ressaltar um segundo fator e um segundo fenômeno, que é uma nova configuração de mundo, né? Talvez o fim, não se sabe ainda, mas talvez o fim da hegemonia ocidental, político-social, de entendimento de mundo, né? A gente tem, por um lado, os Estados Unidos, que tem muita dificuldade em controlar a crise, que tem muita dificuldade em controlar a pandemia, com um número de infectados, com o maior número de infectados hoje no mundo, enquanto a gente tem a China, que é um capitalismo de Estado, que se assenta num controle social a partir de inovações tecnológicas muito duras, de retiradas de direitos democráticos, mas que, por um lado, controla também essa pandemia. Então, há uma nova configuração de mundo que vai se transformando e que também vai se materializando já nesse momento, mas que não dá para saber qual vai ser o seu impacto e o seu desenvolvimento a médio e a longo prazo. Então, nesse sentido, é um mundo de muita riqueza, é um mundo de muita profundidade, é um mundo de muita complexidade, mas também é um mundo que se abre muita possibilidade. É importante ressaltar de que é um mundo que coloca aí um possível questionamento, né, que já vinha acontecendo com as rebeliões populares ali da América Latina, enfim, Hong Kong e etc., mas é um mundo de possibilidades que após a crise, que após o isolamento social, possam se explodir por aí rebeliões, revoltas e até revoluções por parte de uma nova geração lutadora que vem se formando também nesse último período, né? Então, pode-se entrar aí numa nova onda mundial de processos de rebeliões e revoluções, né? E o terceiro ponto, obviamente, que é a questão mais superestrutural econômica, né? Qual será, ou seja, como é que a gente vai encontrar como que uma economia que já vinha sendo colocada numa situação de extrema fragilidade, mas qual será, de fato, a situação econômica do capitalismo mundial pós-crise? Né? Nós não sabemos. Existem já vários estudos de que o coronavírus é o estopim de uma crise econômica, mas que a economia já vinha sendo colocada nesse papel de extrema fragilidade e coloca um elemento importantíssimo para entender também qual será a capacidade, né, principalmente dos principais países aí do centro do capitalismo, de se reerguer em frente à situação econômica, e obviamente sem se falar dos países da periferia do capitalismo, como o Brasil, por exemplo, qual será a situação econômica posterior. Né? Então aí a gente entra no governo Bolsonaro e a crise nacional brasileira, né?
uma complexidade nacional, um recorte que a gente faz aqui no nosso país, porque isso demanda desafios de enfrentamento à crise de natureza histórica, né? São desafios que a gente nunca esteve sob premissas como esta, e a gente tem que ter aí, a gente tem uma séria responsabilidade de encarar esses desafios e avançar na luta de classes, mesmo em quarentena e em isolamento social. Então, o papel que o governo Bolsonaro cumpre hoje é um papel criminoso. Eu acho que a gente está cansado de ver os pronunciamentos criminosos que faz o Bolsonaro, né, que ele começa, frente à crise, acusando de histeria setores da sociedade que se colocavam contra a normalidade da vida cotidiana, que se colocavam a favor ao isolamento social, né? E Bolsonaro chamava todos esses setores de histéricos, etc. E aí isso continua, ele continua apostando nessa política, e essa política negacionista se torna uma política genocida. Se torna uma política genocida porque, por exemplo, a ABIN, né, que é a Agência Brasileira de Inteligência, né, foi vazada pelo Intercept, e coloca que até 6 de março, antes de ontem, a gente teria no Brasil cerca de 5.500 mortes pelo coronavírus. Né? Os dados oficiais não ultrapassam nem 1.000 mortes, todavia. Então, há uma defasagem gigantesca, óbvio, por um problema estrutural do sistema público de saúde, pela falta de testes massivos na população, pela falta de controle das pessoas que já morreram, que estão esperando para ser testadas, ou nem vão chegar a ser testadas. Então, é um número... Os dados oficiais hoje são dados muito perigosos, são dados muito incertos, todavia. Então, por isso que a gente ressalta, obviamente, aqui o papel criminoso que cumpre o governo Bolsonaro frente à pandemia. Mas mais do que isso, né, a gente enxerga também uma contradição frente a esse desenvolvimento do governo, que é uma nova configuração de governo também nessa crise, de que lobos em peles de cordeiros, né, como João Dória, Witzel no Rio de Janeiro, o próprio ministro da Saúde, o Mandetta, vão aparecendo como figuras coerentes, vão aparecendo como figuras sensatas frente ao governo. O governo ele é tão desastroso, ele é tão criminoso, que a partir disso, pessoas ligadas também ao interesse, pessoas ligadas ao interesse do capital e ligadas ao interesse dos grandes empresários se tornam pessoas sensatas, se tornam pessoas que colocam saídas, digamos assim, concretas numa sensatez. O que também a gente tem que colocar de fato aqui, que não é verdade, né? Lembrando o governo João Dória, quando esteve frente à prefeitura, o desastroso governo que fez frente à prefeitura, o desastroso governo que vem fazendo frente também agora ao estado de São Paulo, mas que coloca aí a necessidade da quarentena e do isolamento social. E sem falar também o Mandetta, que é o grande lobista, que foi presidente da Unimed, que é o grande lobista aí de seguro-saúde, né, uma máfia, que são as empresas de seguro de saúde, que estão diretamente ligadas a um fenômeno que a gente pode chamar de estruturação classista de acesso à saúde, né? Então, quem tem dinheiro tem acesso à saúde, quem não tem dinheiro não tem acesso à saúde. Isso está diretamente ligado à precarização do sistema público de saúde, obviamente, e, por outro lado, pela capitalização dos sistemas privados de saúde. Né? Então, a gente precisa colocar esse ponto. E aí isso nos exige a formulação política, isso nos exige uma formulação programática imediata, emergencial, para se disputar e para se colocar em prática, óbvio, a partir, obviamente, das demandas imediatas e emergenciais da classe trabalhadora e de todos os setores dos explorados e oprimidos. Por exemplo, um giro importante que a gente consegue ver é justamente uma injeção monetária de vários países do mundo que injetam dinheiro na sua saúde pública, um giro keynesiano, né, um giro, ou seja, a prova de que o liberalismo e a livre concorrência do mercado não serve ou não é uma saída concreta a essa crise, né? Obviamente que o capitalismo, esse livre mercado nos coloca nessa situação, então não pode ser ele que vai nos vai fazer sair de maneira humanitária dessa situação. Isso já está provado pelo giro keynesiano, inclusive de estados extremamente liberais em suas economias.
E, por exemplo, a demagogia de figuras nacionais liberais que apontam que é necessário o corte de salários de todos os cargos políticos. Isso é óbvio, isso é básico, isso deveria ser feito em qualquer cenário. Mas frente a uma crise isso não significa nada, isso é uma migalha frente àquilo que precisa ser investido, né, economicamente no setor da saúde e em medidas concretas para atender às necessidades emergenciais. Então, se a gente tiver um panorama aqui mais global, hoje a dívida pública nacional brasileira, ela está em torno aí de 50% do nosso orçamento nacional e ela atinge mais ou menos a casa dos 4,22 trilhões de reais. Então, é uma cifra abstrata, praticamente, é uma cifra gigantesca, mas que se a gente for pegar e dividir ela pelos fundos de investimento do governo e pelas instituições financeiras, as dívidas com as instituições financeiras, elas chegam à casa do 2,1 trilhões de reais. Então, há uma necessidade e um entendimento de que é preciso fazer reformas estruturais imediatas para se combater essa crise. A taxação de grandes fortunas, mas mais que isso, o não pagamento da dívida pública também é essencial como medida emergencial hoje para enfrentar a crise. E aí a gente entra num cenário um pouco mais político para ir finalizando, né, a luta pelo fora Bolsonaro. Né? O Bolsonaro representa hoje a liderança política mundial mais desastrosa frente à crise. Então é preciso enfrentar Bolsonaro, é preciso derrubar Bolsonaro para que haja, de fato, uma saída humanitária e uma saída sem um derramamento de sangue, digamos assim, sem mortes e sem um crescimento exorbitante de mortes daqueles que são mais vulneráveis. Né? Então, nesse sentido, é preciso organizar e continuar organizando a luta para derrubar Bolsonaro e para derrubar Mourão. Nesse sentido, é preciso continuar apostando, nós entendemos que é preciso continuar apostando nos nossos panelaços cotidianos, né, nos nossos barulhaços cotidianos que a gente tem visto aí que ganha uma projeção importantíssima nacionalmente, mas mais do que isso, é preciso avançar com novos métodos de luta, é preciso avançar taticamente para derrubar esse governo. Então, é importante também que nós já vimos aqui reivindicando que as pessoas coloquem mensagens, coloquem bandeiras, faixas nas suas janelas, sacadas, lajes, etc., para disputar a consciência da população, para disputar que é preciso construir uma alternativa imediata ao governo, né? Um governo que esconde o perigo da pandemia para defender o interesse do empresariado. E mais do que isso também, talvez, por que não sei apostar, obviamente, rigorosamente, seguindo aí protocolos de higiene, de isolamento, mas apostar de que as centrais sindicais saiam com os seus carros de som isolados da população, mas que vão e atinjam todos os bairros, né, nas cidades em que atuam, que atinjam todos os seus bairros com palavras de ordem, né, com um sistema de consigna, né, que coloquem ali medidas concretas, mas que denunciem e exijam do governo essas medidas concretas. Então, eu acho que esse debate é extremamente importante para a gente ir avançando, né? E sem falar, obviamente, no criminoso papel, enfim, que cumprem esses governos que não mencionam sequer a situação hoje dos trabalhadores do setor da saúde, trabalhadores que a gente tem visto relatos que trabalham de fralda, que estão isolados, que trabalham 20 horas, 18 horas por dia, né, atendendo os infectados de Covid-19 e que nenhuma medida também é construída ou é debatida, né, pelos nossos governos. Então, eu acho que esse é o nosso desafio. É possível, não é um cenário de derrota, é possível derrubar esse governo. Eu acho que a gente tem que ter muita calma, muita seriedade no debate, mas muita militância, muito ativismo por parte de cada um para construir essa luta e sair da quarentena podendo tomar as ruas de maneira orgânica, intensa, para derrubar esse governo. Excelente, Renato, acho muito bom essa conclusão, vejo como perfeita, porque a gente está vivendo um momento que a gente precisa estar atento, porque é um momento que pode desencadear dois pontos muito importantes, né? Uma conscientização da classe trabalhadora pelo poder que tem, né? E também uma repressão, um momento de repressão, um momento
difícil e pressão do capital frente aos trabalhadores, que a gente não pode permitir. E, com relação às perguntas, eu separei aqui uma questão que vamos lá, que a companheira Denise Renaldinho trouxe, né, que é a questão de aonde é o setor onde as mulheres são mais vítimas desse isolamento, na violência, né, e eu acredito aqui, já coloco um ponto, que essas mulheres são as mulheres mais periféricas, são as mulheres negras, que são principalmente, né, violentadas fisicamente por essa situação. Então, eu queria que a companheira Rose trouxesse aí um pouco de informações, né, nesse ponto. Bom, nesse cenário de crise sanitária, como o Renato acabou de colocar, não só são os mais pobres e periféricos, estava vendo um dado que a população negra, entre a população negra, já está acontecendo um verdadeiro genocídio, são as primeiras vítimas do Covid-19, pelo menos na Europa tem sido a população negra. E em relação à opressão de gênero nesse momento, também são as mulheres da periferia, são as mulheres negras, são as mulheres, enfim, mais vulneráveis, são as mulheres mães, né, porque aí você tem uma escalada de opressões também que é importante a gente definir, porque nem todas as mulheres são iguais, nem todas as mulheres estão na mesma situação, nem todas as mulheres estão na mesma classe, né, nem todas estão, infelizmente, na mesma etiqueta de cor de pele, que o nosso país racista, infelizmente, coloca. Então, sim, tem sido as mulheres da periferia que têm sofrido esse tipo de violência, aquelas mulheres que agora não contam com menos ajuda ainda, né, em relação a se proteger, ao seu cuidado, né, porque agora estão isoladas. Esse é um problema sério, porque as mulheres estão cada vez mais isoladas nesse momento, né. A gente fala que o confinamento doméstico, ele é um fator de violência para as mulheres em períodos normais. Imaginamos num período excepcional como esse, né? Como que deve se comportar um agressor, um homem violento, né? Um sociopata dentro de uma casa nesse momento de pandemia, sabendo que essa mulher não tem para onde ir, sabendo que ela, inclusive, corre risco de ser contaminada na rua, não pode ir para a rua, né? Ela não pode ir para a casa de uma amiga, porque essa amiga também está se cuidando da sua questão do seu isolamento, ela não pode ir para a casa da família, ela não pode, né? Então, é uma questão muito séria, muito grave, a situação da mulher nesse momento da pandemia. E não só em relação à questão da mulher nesse momento, a gente tem, por exemplo, essas medidas do governo agora, recentemente, desses R$600 de benefício para as pessoas em situação de vulnerabilidade, desempregados e informais, ela não atende as pessoas em situação de rua, né? Então, você tem um problema da questão das pessoas de situação de rua, e aí, se a gente for fazer um recorte de gênero, embora as mulheres e as mulheres trans sejam uma minoria nessa população, são as primeiras a sofrer violência em períodos normais. Então, imaginamos nesse momento, né? Então, assim, a escalada de opressão para a mulher nesse momento, ela está muito profunda. E nós precisamos responder, o poder público tem que responder de alguma maneira, né? Nós temos que nos unir nesse momento e demonstrar para essas companheiras que elas não estão sozinhas. Vou colocar e já passo a palavra para os companheiros, outro problema também que está colocado, que envolve a questão de gênero, a questão das diversidades sexuais, é como vai ficar o sistema de saúde, que nesse momento está voltado quase que totalmente para o atendimento do Covid-19. Então, a gente tem toda uma parcela da população que tem problemas, que tem doenças pré-existentes, pessoas que estão no meio de tratamento, por exemplo, a comunidade trans e a comunidade LGBT depende do sistema público de saúde para tratamentos específicos, que é a questão dos tratamentos hormonais, transplantes, etc. Necessitam não parar os seus tratamentos, porque parar esses tratamentos nesse momento significa um flagelo não só emocional, mas um flagelo físico,
Então, assim, qual é a política do governo para isso, né? Por isso que a gente insiste nessa proposta de um protocolo de emergência de gênero nesse momento e para o país, de aplicação nacional, que seja tocada via pelo governo central, pelo governo federal. A gente não acha que medidas municipais ou estaduais vão resolver o problema. Por exemplo, o Renato colocou a questão do João Dória, né, vestido em pele de ovelha, em pele de... Não entendi muito bem o trocadilho, não estou sabendo reproduzir aqui. Enfim, um lobo em pele de cordeiro, né? O João Dória, por exemplo, a gente não tem nenhuma... Nós, mulheres, não temos e não vamos ter nenhuma confiança no João Dória. O João Dória foi o governador do estado de São Paulo que falsificou dados de feminicídio. Em setembro do ano passado, o João Dória falsificou os dados que denunciavam aumento de feminicídios no estado de São Paulo. Então, inclusive, o problema hoje, para a gente diagnosticar a questão da violência, hoje a gente não consegue confiar nos dados de segurança pública, porque o João Dória, no seu governo, falsificou os dados, entregou dados fictícios, que a imprensa teve que pedir atualização, porque estava óbvio que aqueles dados eram mentirosos, porque o governador queria omitir o aumento do feminicídio no estado de São Paulo. Então, assim, é toda uma problemática que a gente tem que fazer um recorte de gênero nesse momento das mulheres que além de estar no isolamento, são hoje as mulheres, a maioria no setor de saúde, são a maioria no setor de serviços, e são as mulheres dentro de suas casas que estão contendo familiares, contendo filhos, contendo idosos. Então, as mulheres cumprem um papel duplamente explorador nesse momento da epidemia. E há que se atentar em relação a isso, por isso nós somos enfáticas nesse sentido, que é necessário que as lideranças do movimento feminista se conversem. Nós estamos abertas para esse diálogo, temos os nossos canais, as nossas redes, temos nossos materiais, estamos mandando para algumas companheiras, venham conversar com a gente, também fica o convite aberto aqui para outras companheiras que queiram conversar mais com a gente, queiram saber um pouco mais das nossas propostas, para entrar em contato com as Vermelhas no Instagram, no Twitter, enfim, nas nossas páginas, porque a gente acha fundamental levantar essa discussão nesse momento contra a violência à mulher. Excelente, Rose. E fica claro que não é do interesse do governo levantar políticas públicas de imediato e emergenciais para atender as mulheres e para atender essas mulheres ainda mais vulneráveis, né? Não há, de imediato, protocolos para atender essas mulheres mais vulneráveis. Vou levantar aqui uma pergunta e gostaria que o companheiro Renato respondesse, do nosso companheiro Vitor, sobre... acho essa pergunta muito relevante, porque hoje a grande voz da oposição que a gente tem, né, de esquerda no Brasil, é o PT e o Lula, né? E a gente fica querendo entender qual é a posição política dessas duas forças políticas que a gente tem no Brasil hoje, frente a toda a questão da pandemia, a questão de pagamento, de apoio aos mais vulneráveis, e como é que o PSOL cobra esse posicionamento, e como é que o PSOL se coloca frente a toda essa situação? Bom, essa é uma pergunta central, que eu acho que tem que ser também muito, muito bem debatida, muito seriamente debatida, sem um sectarismo, sem infantilidade, mas com muita seriedade para entender o papel político que cumpre hoje o petismo, que ainda assim é o maior partido hoje, digamos assim, vai da centro-esquerda, né, aquele partido reformista sem reformas, mas que dirige o maior número de sindicatos hoje dos trabalhadores no país. Então, o que a gente tem assistido e acompanhado frente aos pronunciamentos e à política do lulopetismo, né, são pronunciamentos e críticas extremamente pontuais ao governo Bolsonaro. Não há sequer nenhuma formulação, não há sequer nenhuma elaboração política ou nenhuma construção política frente à sua base
né, numa campanha e numa luta pela derrubada imediata desse governo, né? Muito me assusta, ou seja, é estarrecedor o que acontece frente à figura de Lula e o petismo, no sentido de que não há nenhuma empatia, não há nenhuma responsabilidade, não vestem essa camisa frente à necessidade hoje que a classe trabalhadora e os explorados e oprimidos apresentam. Então, é vergonhosa, e mais do que isso, é uma traição histórica que cumpre hoje o papel do lulopetismo frente à crise e frente a uma oposição ao governo Bolsonaro. Para a gente ter uma ideia, há pedidos de impeachment de Alexandre Frota, há uma oposição muito mais contundente, digamos assim, por parte de setores e figuras da direita do que o próprio setor do lulopetismo. Não sei o que parece, mas me parece que após a liberdade do Lula, né, Lula é um preso político, isso está claro, né, Lula esteve politicamente preso justamente para não concorrer às eleições de 2018, uma eleição então fraudulenta, né, em que o petismo reivindicava que foi um golpe, e assim que começa a crise, Lula sai com um Twitter absurdo dizendo que Bolsonaro foi eleito democraticamente e que Bolsonaro deveria se comportar como um chefe de Estado, ou seja, legitima as eleições de 2018 e, mais do que isso, legitima, de certa maneira, esse governo genocida frente à crise. Né? E dentro do PSOL há uma discussão extremamente importante, há um pedido de impeachment protocolado por parte da bancada do PSOL, de 3 parlamentares, que acertaram na política, de fato, porque institucionalmente é preciso disputar de maneira institucional também a luta pelo fora Bolsonaro, a partir desses pedidos de impeachment protocolados na Câmara dos Deputados, mas é um pedido de impeachment que tem que ser construído para fora do parlamento, é um pedido de impeachment que tem que ser construído numa campanha permanente, numa campanha cotidiana pelo fora Bolsonaro. E o fora Bolsonaro também não contempla, não totaliza as lutas. Há necessidade de se elaborar um sistema de consignas que totalizem a luta pelo fora Bolsonaro. Então é fora Bolsonaro, fora Mourão, e para que se caminhem as eleições gerais já, para que o povo possa decidir, né? Então, só que parte da direção do PSOL e a sua direção, né, se coloca, digamos assim, debaixo da saia da política lulopetista, numa política extremamente recuada, numa política que aposta agora na renúncia, que lutava em incorporar a consigna pelo fora Bolsonaro, mas que também não parece mover os seus palitos para construir essa campanha permanente pela base. Isso é extremamente perigoso, né? O que a gente assiste hoje de setores da esquerda socialista, ou que se dizem da esquerda socialista, é que a história se constrói numa velocidade muito maior do que essas organizações podem intervir sobre ela. Então, nos parece que ficam para trás da história, nos parece que não tem capacidade, que não tem volatilidade para intervir politicamente frente às necessidades que hoje estão colocadas. Então, isso é muito preocupante, isso tem que ser debatido de maneira transparente, de maneira séria, solidária, obviamente, porque são posições políticas distintas, sem infantilismo, mas é preciso acompanhar a história e é preciso intervir. As necessidades estão colocadas, os desafios estão colocados, e eu acho que a gente tem essas duas leituras, mas é isso, é justamente apostar institucionalmente num pedido de impeachment de fora do Bolsonaro, mas que ele seja construído pela base, cotidianamente, permanentemente, em ações que possam avançar taticamente na disputa de consciência da classe como um todo. Eu trago agora uma pergunta da Thalita Diniz para a Rose, né, tendo em vista, né, essa população vulnerável, a população das mulheres periféricas, mulheres negras, a população LGBT e mulheres de rua, quais as formas concretas que se pode organizar um movimento por essas mulheres, e quais as medidas que podem ser tomadas para amenizar essa situação frente ao abandono governamental que a gente vive? Bom, primeiro a gente tem que pensar no período durante a pandemia e o momento pós-pandemia, né? A gente tem que pensar que a gente vai sobreviver a tudo isso, que a gente vai
conseguir voltar para as ruas e tudo mais. Eu acho que, inicialmente, nesse momento, que a gente tem que fortalecer é um documento realmente construído pelo movimento. Eu acho que isso é a principal tarefa nesse momento. Por isso, nós temos essa proposta de protocolo, mas não necessariamente precisa ser esse nome. Pode ser uma medida, uma liminar, mas que algo seja feito nesse momento de exigência ao governo, porque o governo ainda não sentiu a força das mulheres, a potência das mulheres brasileiras. Ainda o feminismo ainda no Brasil não conseguiu ainda. Vou fazer aqui uma diferença, uma grande saudação ao que foi o movimento Não. Foi fundamental para não levar esse governo à presidência já no primeiro turno. Isso foi uma vitória das mulheres. As mulheres colocou esse governo inicialmente na defensiva, porque se a gente imaginar, se esse governo faz o que faz hoje, tendo tido 2 momentos de consulta, supostamente consulta popular, imagina se ele tivesse ganhado de primeira no primeiro turno, né? Estaria numa situação, num patamar muito mais de moralização durante a representação da democracia burguesa. Então, ele não foi extremamente importante, foi um movimento popular, e justamente por ter sido um movimento popular, um movimento que conseguiu se unificar numa única bandeira, né, que esse governo nós não vamos eleger, inclusive acertou na caracterização, porque ele não se levantou com uma resposta categórica de não eleger um governo machista e misógino, né, se levantou nesse sentido, porque sabia que isso ia ser terrível para as mulheres, e olha o que a gente está vivendo hoje. Então, a caracterização dele não está correta. A gente, em relação ao último 8 de março, por exemplo, a gente fazia um chamado para as companheiras da articulação do 8 de março em São Paulo, principalmente, de que a gente desse um caráter do último 8 de março como se fosse um segundo Não. Um ato que conseguisse ser popular no sentido que conseguisse dialogar com as mulheres da periferia, com a maioria das mulheres que são vítimas de violência doméstica, que são vítimas de assédio no trabalho, assédio no transporte, estupros, feminicídios. São essas mulheres hoje que morrem no Brasil. Vamos ser sinceras. Não são as mulheres da Zona Sul, não são a maioria das mulheres universitárias, não são. São as mulheres da periferia. E é para essas mulheres que o feminismo tem que falar. Então, a gente até colocou naquele momento que o eixo do 8 de março tinha que ser contra os feminicídios, contra a violência à mulher, e não bandeiras ultra abstratas, né? Tinha várias propostas de bandeiras que na periferia não se entende, infelizmente, não se entende muita coisa que é discutida no interior do movimento feminista. Então, assim, parte hoje de um balanço do movimento feminista, das lideranças feministas, em como dialogar com essas mulheres, inclusive nesse momento de pandemia, né? Criar canais, criar páginas, entrar em contato com essas companheiras, 180 não está funcionando, criamos um telefone nosso, vamos apresentar os dados para o governo, vamos fazer um mutirão de mulheres jovens que não estão no grupo de risco, que podem acompanhar essas mulheres de alguma maneira, com todos os cuidados sanitários, obviamente, que possa fazer uma campanha de distribuição de alimentos, de kits de higiene, etc., né, a essas mulheres nesse momento. Isso seria uma primeira, uma medida que a gente pode fazer nesse momento, né, e levando adiante essa exigência mais global ao governo e de rearticulação, efetivamente, do movimento feminista. Excelente, Rose, muito bem colocado. E agora eu trago, para a gente finalizar, uma pergunta para o companheiro Renato. E assim que ele terminar essa pergunta, a gente vai finalizar essa live, fazer as conclusões finais. Então, vamos lá, Renato. Coloca para a gente uma resposta aqui para a questão colocada da Isabela, sobre quais são as ações construtivas, autônomas e coletivas independentes que vocês estão acompanhando, que estão sendo acompanhadas e que vale a pena ser abordada e comentada. Está entrando uma pergunta nova aqui para a gente. Bom, aborda essa questão para a gente, Renato.
Certo. Bom, eu acho que essa é uma pergunta extremamente importante no sentido de que há uma incerteza generalizada enfim, sobre o cenário, né? Ou seja, o que fazer. Eu imagino que é um sentimento enfim, que está dentro de todo mundo, né? O que fazer, por onde caminhar. Muitas pessoas se sentem asfixiadas, muitas pessoas se colocam numa situação perdidas, né? E até certo ponto, porque é uma conjuntura extremamente complexa, difícil, desfavorável. Então, eu acho que a gente tem que ter, enfim, muita calma, muita tranquilidade para continuar avançando. Então, eu acho que medidas e ações construtivas autônomas passam justamente. Primeiro passa por uma disputa da consciência da sociedade, né? Há uma nova configuração do governo, onde, por exemplo, hoje no Datafolha coloca que há 17% de todos os eleitores de Bolsonaro, 17% estão arrependidos, né? Então nós não podemos também ser genéricos, simplistas e caracterizar que todos aqueles que votaram em Bolsonaro eram fascistas, eram de extrema direita e etc, né? Enfim, isso a gente já debateu bastante, qual era o fenômeno da sua campanha, qual era o fenômeno da sua eleição frente a setores da classe trabalhadora, porque muitos setores da classe trabalhadora votaram no Bolsonaro, e obviamente que isso se dá por um papel importantíssimo que o lulopetismo construiu, né, da retirada política das ruas, da disputa direta pelas bases enfim, e uma formulação da política única, exclusiva, de cúpula institucional, né, com acordos com o capital financeiro, com acordos com a direita, com acordos frente a isso. Então, eu acho que medidas e ações concretas partem dessa premissa da disputa de consciência, daquilo que nós projetamos como saídas concretas. Eu acho que é necessário se discutir programas, hoje, imediatamente, programas ou programas mínimos, né, com medidas concretas e emergenciais que devem ser colocadas e que devem ser disputadas pela base hoje, frente ao governo do Estado e frente ao governo federal. Então, a gente está falando na revogação imediata, por exemplo, da PEC, da emenda constitucional de gasto de teto, né, ou seja, do teto de gastos, que foi aprovada no governo Temer, que impede que se aumente o orçamento voltado à saúde. A gente está falando de uma reforma fiscal radical para a taxação de grandes fortunas, para a reversão dessa verba ao sistema público de saúde, que está à beira do colapso. Hoje a gente viu em Manaus que já tem quase a sua capacidade de leitos toda cheia. A gente tem que falar também em brigadas ou em coletivos autônomos nas periferias, e isso tem acontecido de maneira autônoma, tem surgido em bairros periféricos por todo o país, pessoas que se organizam de maneira independente, que frente ao negacionismo do governo se colocam e constroem saídas ali de distribuição de material de higiene e etc. Mas isso é necessário exigir ao governo que coloquem postos de higiene, de higienização, de orientação a esses bairros periféricos que possuem densidade populacional maior. A gente está falando, enfim, de uma série de medidas, de uma série de emergências que devem ser disputadas e devem ser reivindicadas. E aí que entra o papel importante dos grandes partidos, daqueles que possuem um posicionamento, daqueles que possuem cadeiras dentro do parlamento e que se negam a fazer a política voltada às demandas imediatas e emergenciais do povo, né? O parlamento hoje, o trabalho dos parlamentares deve servir como uma constante e permanente exigência e denúncia daquilo que acontece. Então, a necessidade de formulação de leis imediatas para o setor da classe trabalhadora, dos explorados e oprimidos, é primeiro a grande tarefa que está na ordem do dia hoje dos partidos de esquerda, e que não vem acontecendo, infelizmente. Isso é um absurdo. Mas, dentro do aspecto mais coletivo e autônomo nos bairros, é preciso que as pessoas que tomem todas as suas medidas higiênicas, que tomem as medidas de precaução, façam também e tragam saídas, obviamente, que localizadas nesses bairros ou localizadas em determinadas ruas, de manutenção da higiene, de distribuição de produtos de higiene, aqueles que tiverem condições, e de se organizar campanhas coletivas para que se faça, para que se reduza justamente o impacto da crise aos setores mais vulneráveis, né? Vale aqui ressaltar que o João Dória
está por terminar a última casa, por fechar a última casa de acolhimento das pessoas em situação, das pessoas viciadas em crack, lá da Cracolândia, do centro aqui de São Paulo. Isso é um crime, isso tem que ser denunciado pelos parlamentares do Estado, pela nossa bancada do PSOL no governo estadual. Enfim, então é uma série de medidas que devem ser tomadas, que são emergenciais. Então, não dá para a gente também acreditar que só medidas coletivas espontâneas, apostar no espontaneísmo da sociedade, né, imediato, possa reverter esse quadro. Existem tarefas, existem responsabilidades imediatas que os partidos de esquerda se colocam de maneira muito tímida ou se recusam a se colocar frente às necessidades. Exatamente, Renato. A responsabilidade do Estado não pode ser transferida para o indivíduo e para os cidadãos. A Thalita Diniz colou aí para a gente um link do nosso database. Você que tem interesse em receber contatos de novas atividades, por favor, coloque suas informações de contato nesse link, é o último comentário que a gente tem aí na caixa de comentários. E para finalizar hoje, eu gostaria de agradecer o companheiro Zeca, que cuidou da parte técnica dessa live hoje, dos nossos áudios, porque é muita coisa para a gente prestar atenção para ligar e desligar o microfone. Então, muito obrigada, Zeca, muito obrigada mesmo pelo suporte, excelente, excelente. E gostaríamos de agradecer também a todos que assistiram, que interagiram, que fizeram perguntas. Nós estamos abertos. Se alguma pergunta ficou sem resposta, por favor, entra e venham falar com a gente nas nossas redes de contato para a gente prosseguir com o debate. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. Boa noite. Olá a todos, olá a todas. Nós da corrente Socialismo ou Barbárie, Tendência do PSOL, gostaríamos que acompanhassem nosso portal www.esquerdaweb.com, um portal de notícia das mulheres, dos trabalhadores e da juventude. Gostaríamos de convidar também que acompanhassem nosso canal no YouTube, que toda semana vai ao ar novos episódios do Esquerda Web ou podcast com os principais temas da semana, que também pode ser ouvido pelo Spotify. Convidamos também para que sigam e compartilhem nossas páginas do Facebook, Esquerda Web, Vermelhas e Já Basta. Acompanhe agora o nosso debate. Olá a todos, olá.